A maioria das pessoas tende a acreditar que um AVC, acidente vascular cerebral, é um evento súbito e imprevisível que surge do nada. No entanto, a realidade é diferente. Ele progride de forma imperceptível, sorrateiramente, a cada noite que passa, moldado por hábitos prejudiciais que muitas vezes passam despercebidos. O que uma pessoa faz antes de dormir pode sobrecarregar o músculo cardíaco, desestabilizar a circulação sanguínea e, gradualmente, comprometer as funções cerebrais. Este fenômeno é muito mais comum e insidioso do que se pensa. De acordo com a American Heart Association, mais de 50% dos AVCs em idosos ocorrem durante a noite ou nas primeiras horas da manhã, justamente no período em que o corpo deveria estar em repouso e regeneração. O AVC já é a segunda principal causa de morte entre idosos, mas é também uma das condições mais preveníveis se os hábitos destrutivos forem identificados e eliminados a tempo. Neste material, serão apresentados os 8 hábitos noturnos mais perigosos para a saúde do cérebro. À primeira vista, eles podem parecer inofensivos, mas aumentam significativamente a probabilidade de formação de coágulos, ocorrência de micro-AVCs e hemorragias intracerebrais, mesmo durante o repouso noturno. A modificação de apenas um desses hábitos pode reduzir imediata e substancialmente o risco mencionado. Recomenda-se ler o material até o final, pois o primeiro hábito da lista é o mais difundido, frequentemente ignorado e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém nessa idade, esta informação pode servir como um alerta vital. O ritual noturno diário pode causar danos imperceptíveis à saúde. Vamos começar a analisar para transformar a noite em um bastião seguro para a atividade cerebral. Hábito 1. Adormecer em estado de raiva ou tensão emocional. Adormecer em estado de raiva, ansiedade ou qualquer outro tipo de tensão emocional pode, à primeira vista, parecer inofensivo. No entanto, para aqueles com mais de 60 anos, esse hábito se transforma em uma ameaça oculta, semelhante a uma bomba relógio dentro do corpo humano. Quando uma pessoa se deita com a mente agitada, as estruturas cerebrais interpretam isso como um sinal de perigo e, em resposta, produzem hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, que provocam o aumento da pressão arterial, a aceleração do ritmo cardíaco e o estreitamento dos vasos sanguíneos. Esse desequilíbrio fisiológico representa um perigo particular durante a noite. Um estudo publicado na renomada revista Hipertensão Arterial demonstrou convincentemente que altos níveis de estresse emocional imediatamente antes de dormir mostram uma correlação direta com episódios de crises hipertensivas noturnas e um risco aumentado de ocorrência de incidentes cerebrovasculares, como o AVC. E o que é ainda pior, esse estado de estresse não se dissolve apenas porque a pessoa adormeceu. Pelo contrário, ele continua a alimentar o corpo com tensão durante toda a noite, impedindo o alcance da fase de sono profundo e sobrecarregando o cérebro em um período em que ele deveria estar em plena recuperação. Muitos idosos subestimam a importância de seus estados emocionais, acreditando que não há nada de crítico nisso. No entanto, adormecer com emoções pesadas é o mesmo que adormecer com um mecanismo de ameaça interna ativado. E noite após noite, esse acúmulo emocional se transforma em inflamação crônica, hipertensão persistente e um enfraquecimento progressivo da saúde cerebral. Se o dia foi cheio de dificuldades, não se deve levar essa carga emocional para a cama. Recomenda-se fazer algumas respirações profundas. Pode-se registrar os pensamentos, recorrer à oração ou discutir o problema com entes queridos. Mesmo um breve período de tranquilidade, de apenas 5 minutos antes de dormir, pode contribuir significativamente para a redução do nível de estresse e proporcionar uma proteção confiável para a atividade cerebral. O equilíbrio emocional, neste contexto, não é um privilégio ou um luxo, mas atua como uma medida de precaução fundamental. Na velhice,
Encontrar a paz de espírito imediatamente antes de dormir torna-se um poderoso escudo que protege contra a ameaça de um AVC. Hábito 2. Adormecer com pressão alta não controlada. Adormecer com pressão arterial elevada representa um dos hábitos mais perigosos para a atividade cerebral de um idoso. Infelizmente, é também uma das práticas mais comuns. Durante a noite, o corpo deve entrar em uma fase de relaxamento profundo, permitindo que o músculo cardíaco desacelere seu ritmo e que os vasos sanguíneos se dilatem. No entanto, quando os níveis de pressão permanecem altos, as paredes arteriais continuam em estado de tensão, forçando o coração a funcionar com intensidade elevada e expondo o cérebro a um risco significativo. Essa condição é conhecida como hipertensão noturna. E o aspecto mais assustador é que ela frequentemente se manifesta de forma completamente assintomática. De acordo com a American Heart Association, idosos que sofrem de hipertensão noturna não controlada têm quase o dobro de chances de sofrer um AVC durante o sono, especialmente nas primeiras horas da manhã, quando a maioria desses casos é registrada. A razão para esse fenômeno é óbvia. Quando a pressão arterial não diminui durante a noite, as paredes dos vasos cerebrais tornam-se mais vulneráveis, o que contribui tanto para a formação de coágulos quanto para a ruptura de pequenos vasos. E isso, por sua vez, pode levar a hemorragias cerebrais graves. O problema é agravado pelo fato de que muitas pessoas medem a pressão apenas durante o dia e, erroneamente, acreditam que sua condição está normal. No entanto, o maior perigo pode estar oculto justamente nas horas em que ninguém monitora o estado do corpo. Se uma pessoa frequentemente acorda com sensação de fadiga, dor de cabeça, visão turva ou sensação de peso no corpo, isso pode ser um sinal de alerta para a pressão alta durante a noite. A única maneira confiável de obter informações precisas é medi-la em casa à noite ou imediatamente após acordar. Recomenda-se discutir com o médico a possibilidade de monitoramento noturno da pressão ou considerar a aquisição de um esfigmomanômetro automático com função de registro, que pode ser usado durante o sono. Se necessário, o horário de administração dos medicamentos deve ser ajustado para garantir a máxima proteção nas horas mais críticas. O controle da pressão arterial durante a noite é um dos métodos mais eficazes para proteger o cérebro após os 60 anos. Não se deve esperar por um sinal de alerta. É preciso agir antes que seja tarde demais. Hábito 3. Ignorar ronco alto ou apneia do sono. O ronco pode parecer apenas um pequeno incômodo para quem compartilha o quarto. No entanto, na realidade, pode ser um dos indicadores mais alarmantes de que o cérebro está em perigo. O ronco alto, especialmente em combinação com pausas características na respiração durante o sono, pode indicar uma condição médica grave conhecida como apneia do sono. A apneia causa múltiplos episódios de parada completa e subsequente retomada da respiração durante o repouso noturno. E cada uma dessas interrupções restringe temporariamente o fornecimento de oxigênio vital às estruturas cerebrais. Isso desencadeia uma reação em cadeia. A pressão arterial aumenta, o ritmo cardíaco acelera e o risco de AVC aumenta drasticamente. Um estudo publicado na renomada Journal of Clinical Sleep Medicine mostrou que idosos com apneia do sono moderada ou grave têm um risco 4 vezes maior de AVC em comparação com aqueles que apresentam respiração normal durante o sono. O maior perigo reside no fato de que muitos nem sequer suspeitam ter esse problema. Por exemplo, pessoas que vivem sozinhas raramente percebem sinais como engasgos noturnos, paradas respiratórias ou fadiga excessiva ao acordar, mesmo após um sono aparentemente completo. A apneia do sono não só impede a recuperação cerebral adequada, mas também acelera a degeneração das funções cognitivas e enfraquece o sistema cardiovascular. Se alguém já apontou um ronco alto, ou se você acorda regularmente com dor de cabeça, boca seca ou sensação de asfixia, não ignore esses sintomas. É necessário procurar um médico imediatamente.
Atualmente, existem muitos métodos de tratamento eficazes, desde simples mudanças no estilo de vida até o uso de aparelhos respiratórios especializados para a noite. A respiração adequada durante o sono é vital para manter a saúde do cérebro. Não se deve encarar o ronco como algo comum e normal. Às vezes, é o único aviso que o corpo envia antes que seja tarde demais. Hábito 4. Adormecer com a luz acesa. Muitas pessoas consideram completamente normal adormecer com a televisão ligada, uma luz noturna ou até mesmo com a iluminação do corredor entrando no quarto. No entanto, esse hábito aparentemente inofensivo pode, imperceptivelmente, minar a saúde do cérebro durante a noite. A exposição à luz brilhante durante a noite impede diretamente a produção adequada de melatonina, um hormônio-chave que regula os ritmos circadianos do sono e promove o mergulho do corpo em um estado de descanso profundo. Sem uma quantidade suficiente desse hormônio, o corpo não consegue relaxar completamente, a pressão arterial não diminui para os valores ideais, como deveria ocorrer normalmente, e o sistema nervoso permanece em estado de alerta elevado. Mesmo com as pálpebras fechadas, estudos publicados na renomada revista Sleep Health demonstraram convincentemente que idosos expostos à luz durante o sono têm um risco significativamente maior de desenvolver obesidade, diabetes tipo 2 e eventos cardiovasculares, como o AVC. E o mais preocupante é que a maioria dessas pessoas nem sequer percebe que a luz causa um dano tão significativo à sua saúde. O corpo necessita de escuridão absoluta para a recuperação completa das funções cerebrais, a estabilização do equilíbrio hormonal e a eliminação eficaz das toxinas acumuladas durante o dia. Quando a luz, seja da tela de um dispositivo eletrônico, de uma lâmpada ou mesmo de uma janela sem cortinas, o relógio biológico se desregula, o ritmo natural do sono é perturbado e a saúde do cérebro começa a deteriorar-se gradualmente. Se você tem o hábito de adormecer com a televisão ligada, deve se esforçar para desligá-la pelo menos 30 minutos antes da hora de dormir. Se a luz externa for muito intensa, recomenda-se usar cortinas blackout densas. E se a luz for necessária por razões de segurança, deve-se escolher lâmpadas com luz âmbar quente, baixa potência e direcionadas para o chão. Dormir na escuridão total não é apenas uma questão de conforto, é uma necessidade biológica fundamental. E pode ser uma das maneiras mais simples e, ao mesmo tempo, mais eficazes de proteger o cérebro durante o sono. Hábito 5. Dormir em um quarto frio sem aquecimento adequado. Adormecer em um ambiente ligeiramente fresco pode até ter um efeito benéfico na qualidade do sono. No entanto, quando a temperatura do quarto se torna excessivamente baixa e o corpo não está devidamente protegido, o efeito pode ser completamente oposto, prejudicial e potencialmente perigoso, especialmente para idosos. Durante o sono, a temperatura corporal diminui naturalmente. Mas se o ambiente estiver muito frio e a pessoa não estiver protegida com cobertores quentes ou roupas adequadas, o corpo precisa ativar mecanismos internos para conservar o calor. Essa reação leva à ativação do sistema nervoso simpático, o mesmo que é ativado em condições de estresse ou perigo. Esse estado de alerta elevado causa o estreitamento dos vasos sanguíneos, o aumento da pressão arterial e a aceleração do ritmo cardíaco. Um estudo publicado na renomada Journal of Hypertension mostrou que a exposição a baixas temperaturas durante a noite está associada a picos de pressão arterial e a uma maior frequência de eventos cardiovasculares, como o infarto do miocárdio e AVC, especialmente entre idosos. Além disso, o frio excessivo perturba o ciclo natural do sono, provocando despertares noturnos, rigidez muscular e até calafrios. Um sinal claro de que o corpo está lutando ativamente para manter a estabilidade térmica. Se você frequentemente acorda com as mãos ou pés frios, ou se sente cansado mesmo após um sono prolongado, é possível que esteja dormindo em condições de temperatura inadequadas. A temperatura ideal no quarto é de 18 a 20 mPa,
sendo necessário garantir cobertores suficientes, um pijama quente e a ausência de correntes de ar de ventiladores ou janelas abertas. O corpo precisa de descanso completo, não de uma luta contra o frio. E garantir uma temperatura confortável durante a noite pode ser uma das maneiras mais eficazes de proteger o coração e o cérebro durante o sono. Hábito 6. Pular ou tomar medicamentos noturnos incorretamente. Esquecer de tomar um comprimido antes de dormir pode parecer um pequeno descuido. No entanto, na velhice, esse hábito pode ter sérias consequências, especialmente quando se trata de medicamentos destinados a baixar a pressão arterial, controlar os níveis de colesterol ou regular o ritmo cardíaco. Esses medicamentos não são apenas paliativos. Muitos deles são formulados para agir precisamente durante a noite, quando o risco de AVC atinge seu pico. Durante o sono, o corpo passa por ajustes sutis e complexos no ritmo cardíaco, na pressão arterial e na circulação cerebral. Se o medicamento for esquecido ou tomado fora do horário estabelecido, o mecanismo de proteção falha e o cérebro permanece desprotegido no período mais crítico. Um estudo publicado na renomada revista Chronobiology International demonstrou convincentemente que a adesão rigorosa ao cronograma de administração de medicamentos antihipertensivos pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares noturnos, incluindo AVCs, em até 60%. Além disso, tentar compensar uma dose noturna esquecida, dobrando a dose matinal, não só não traz benefícios, como pode desestabilizar completamente o estado do organismo. Infelizmente, muitos idosos tomam seus medicamentos quando se lembram ou quando é conveniente. No entanto, essa abordagem é extremamente perigosa. O corpo necessita de estrita regularidade. É ela que permite que os medicamentos ajam com máxima eficácia, estabilizando a pressão arterial e proporcionando uma proteção confiável aos vasos cerebrais durante toda a noite. Para manter essa regularidade, recomenda-se usar um organizador de comprimidos especial com marcações por dias e horários. Também é possível configurar um lembrete no celular. É aconselhável associar a tomada do medicamento a algum ritual noturno constante, como escovar os dentes ou vestir o pijama. Pequenas mudanças na rotina diária podem criar uma parede invisível, mas sólida, ao redor do seu cérebro. Não se deve subestimar a importância de um único comprimido noturno. Ele pode ser o escudo mais silencioso e confiável contra o AVC. Hábito 7. Beber grandes quantidades de água antes de dormir. Manter um nível adequado de hidratação é vital para a saúde geral, especialmente na velhice. No entanto, se essa hidratação ocorrer no momento inadequado, imediatamente antes de dormir, as consequências podem ser significativamente mais perigosas do que se pode imaginar. Muitos idosos têm o hábito de beber uma quantidade significativa de água ou chá imediatamente antes de se deitar. O problema é que isso aumenta substancialmente a probabilidade de interrupções do sono durante a noite devido a idas frequentes ao banheiro, o que, por sua vez, perturba as fases profundas do sono. E não é apenas a qualidade do descanso que sofre. Cada vez que o corpo se levanta abruptamente da cama, a pressão arterial flutua subitamente, o ritmo cardíaco acelera e o risco de tonturas, quedas e até mesmo AVC aumenta. Um estudo publicado no Journal of Clinical Geriatrics and Geriatric Medicine mostrou que despertares frequentes para urinar estão diretamente relacionados a elevações temporárias da pressão arterial e ao aumento da frequência de eventos vasculares noturnos em idosos. Além disso, o sono fragmentado impede que o cérebro entre plenamente nas fases profundas de recuperação, aquelas responsáveis pela eliminação de toxinas, regulação do humor e restauração dos vasos sanguíneos. Isso não significa que o idoso deva beber menos água no geral. Significa que ele deve consumir líquidos no momento certo. A solução ideal é distribuir o consumo de líquidos ao longo do dia e reduzir seu volume 2 horas antes de dormir. Se a pessoa já apresenta episódios frequentes de micção noturna ou toma diuréticos,
recomenda-se discutir com o médico a possibilidade de ajustar o horário e a dosagem. Um sono de qualidade não é apenas sobre sua duração, mas também sobre estabilidade, profundidade e equilíbrio interno. E evitar o consumo excessivo de líquidos à noite é uma ação simples que pode ajudar a manter esse equilíbrio e proteger o cérebro. Hábito 8. Dormir na poltrona em vez da cama. Pode parecer completamente inofensivo cochilar na poltrona depois do jantar, adormecer enquanto assiste a programas de televisão ou até mesmo passar a noite toda sentado por pura preguiça de se levantar e ir para a cama. No entanto, esse hábito, que muitos idosos consideram inofensivo, é, na verdade, um dos mais perigosos para o sistema circulatório e o cérebro. Dormir em uma posição curvada na poltrona, com o pescoço inclinado ou sem apoio adequado, restringe significativamente o fluxo sanguíneo para o cérebro e o coração. Essa posição piora a oxigenação dos tecidos cerebrais e, com o tempo, pode contribuir para o surgimento dos chamados micro-AVCs silenciosos. Pequenas lesões que frequentemente passam despercebidas, mas que se acumulam e levam à deterioração da memória, coordenação motora e clareza de pensamento. Estudos de neuroimagem, como os publicados na renomada revista Stroke, demonstram que idosos com má postura corporal durante o sono apresentam mais lesões isquêmicas cerebrais e um risco maior de ocorrência de AVC. Dessa forma, a maneira como uma pessoa dorme realmente tem um impacto colossal. Além disso, dormir fora de um leito especificamente projetado para o descanso dificulta significativamente o mergulho nas fases profundas do sono necessárias, o que, por sua vez, leva à diminuição da produção de hormônios reparadores e limita consideravelmente a capacidade natural do corpo de se regenerar plenamente durante o período noturno. Para desempenhar eficazmente suas funções noturnas mais importantes, como a eliminação de resíduos metabólicos, a proteção e a restauração das conexões neurais, o cérebro não requer apenas escuridão total e silêncio absoluto, mas também, o que é crucial, uma postura corporal adequada e correta. Embora muitos idosos possam achar adormecer na poltrona mais confortável ou habitual, essa conveniência, infelizmente, tem um preço muito alto para a saúde deles. A escolha consciente e correta do local e da postura para dormir é, em essência, um investimento no próprio bem-estar e um cuidado com o futuro. É necessário criar no quarto uma atmosfera de escuridão total, tranquilidade absoluta e máximo conforto. Recomenda-se usar travesseiros ortopédicos para um suporte adequado da coluna cervical. É importante manter a coluna vertebral reta e sempre preferir dormir em uma cama adequada, especificamente projetada para isso. Um sono de qualidade e completo não é apenas um luxo, mas uma estratégia vital de sobrevivência e manutenção da saúde. E a transição de dormir na poltrona para descansar em uma cama completa pode ser um fator decisivo, determinando a diferença entre proteção confiável e risco aumentado para o seu cérebro. Agora que o leitor conhece os 8 hábitos noturnos que, de forma imperceptível, mas constante, aumentam a probabilidade de ocorrência de um AVC, chegou a hora de mudanças decisivas. A verdade é que nenhum desses hábitos prejudiciais deve permanecer como parte integrante da vida diária de uma pessoa. As mudanças são possíveis com consciência, manifestação de constância e a tomada de decisões pequenas, mas consistentes, realizadas a cada noite antes de dormir. Garantir uma proteção confiável para o cérebro não requer fórmulas mágicas ou promessas infundadas. Exige apenas uma coisa: ação consistente e direcionada. A escolha de um regime de descanso adequado, a tomada pontual dos medicamentos necessários e a manutenção de uma postura correta durante o sono. À primeira vista, podem parecer detalhes insignificantes, mas são esses aspectos que, ao longo dos anos, ou fortalecem, ou, ao contrário, destroem a saúde cerebral de uma pessoa. Não se deve esperar pelo aparecimento de sinais de alerta para começar a agir. O AVC
frequentemente se desenvolve de forma imperceptível, mas sua prevenção também é um processo que ocorre sem grandes manifestações. É ela que tem sua origem em decisões simples que cada pessoa é capaz de tomar por conta própria. Portanto, se as informações apresentadas serviram como um alerta importante para você, é altamente recomendável compartilhá-las com aqueles que são queridos ao seu coração. Transmita esse conhecimento valioso àqueles que sofrem de ronco e o consideram normal, àqueles que têm o hábito de adormecer na poltrona, ou àqueles que sistematicamente esquecem de tomar os medicamentos prescritos a tempo. Suas ações podem contribuir para salvar a vida de alguém. Cada noite pode esconder um risco potencial, mas também pode se tornar sua proteção mais confiável. A escolha é sua.